Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Mateus 11:4. Digam a João Batista o que vocês estão vendo e ouvindo. Cegos estão voltando a ver. Paralíticos estão andando. Leprosos estão sendo curados. Surdos estão ouvindo. Mortos estão ressuscitando. E o nome de Jesus e o Evangelho está sendo anunciado aos pobres. Amados, essa foi a resposta que o Senhor mandou, que o Senhor Jesus enviou para João. Porque João chegou em um momento da vida que questionou se de fato Jesus era o Filho de Deus. Foi aí que Jesus enviou essa resposta pelos seus seguidores. Interessante, muitos questionam, mas por que João, sendo aquele que foi um precursor de Cristo, aquele que anunciou a salvação, arrependimento de pecado, apontou para Jesus, dizendo que esse é o Mestre, esse é o Filho de Deus, esse veio para salvar a humanidade. O mesmo que batizou Jesus no Jordão, por um momento, ele questionou se de fato Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor da humanidade. Amados, essa passagem nos ensina que diante de uma grande pressão, diante de um grande dano emocional, questionamentos podem surgir na nossa mente. Dúvidas podem surgir na nossa mente. Faz parte da natureza física. A nossa carne, ela conta muito por conta das nossas dores. Às vezes, a gente não consegue suportar a dor e questiona por que isso está acontecendo. O questionamento pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer é você buscar a Deus. Isso não pode deixar de acontecer. Wilson, por quê? Porque quanto mais eu tenho fé, mais provações chegarão na minha tenda. Wilson, por quê? Porque é uma forma de promover. Eu não tenho como aumentar minha fé sem provação. Olha, eu só consigo aumentar o meu nível de fé e meu nível de relacionamento com Deus diante dos testes. São exatamente as provações, as dificuldades superadas que eu vou conseguir mostrar para o Senhor o quanto eu estou apto a crescer em fé, em glória, como ele diz na sua palavra. Todos os profetas, sacerdotes e reis que o Senhor levantou na terra passaram por provações. Veja Elias. Elias clamou ao Senhor por fogo no céu. E Deus mandou fogo. Ele destruiu milhares de profetas de Baal. E quando chegou em um momento da sua vida, aonde ele escutou, soube que Jezabel, profeta, a rainha na época, pagã, né, ela disse, eu vou buscá-lo e vou matá-lo. Quando ele soube da ameaça de Jezabel, ele ficou em pânico. Ele pediu a morte. O Senhor disse, olha, vai para a caverna, que de lá eu vou te sustentar. Os corvos levavam comida até ele. Ele era bem alimentado. Mesmo assim, ele teve medo. Ele ficou depressivo. A Bíblia diz que ele pediu a morte. Veja, por conta de uma ameaça. Ele chegou a ficar com esse dano. Aí pergunta, mas ele não era um homem de fé? Sim. Porque, amados, por mais que você tenha um nível de fé elevado, por mais que você tenha um nível de relacionamento com Deus, os problemas não vão deixar de existir. As dificuldades, as provações, os desertos. Por quê? Porque isso é uma forma de a gente ser lapidado. O nosso caráter está sendo lapidado exatamente nas provações. É por isso que o Senhor permite que eu e você passem por provações. Por quê? Porque a provação nos dá liberdade para gerar frutos. Como assim? Passei por uma aprovação, superei essa aprovação, criei o quê? Estrutura para ajudar outras pessoas. O seu testemunho pode ajudar muita gente. A sua superação consegue ajudar muita gente. Você precisa abrir a sua boca e dizer, eu posso sim levar aquilo que eu consegui superar. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é exatamente sobre transformação. E o Evangelho,
quando transforma o ser humano precisa levar essa transformação para as pessoas. Então, a mensagem desta noite é: supere qualquer adversidade que venha na sua vida através da fé. A fé nos dá estrutura para suportar qualquer situação, por mais que seja difícil. Porque a dificuldade não está na provação em si, mas na nossa estrutura. Compreende? É a nossa estrutura que não está adequada, ou melhor, não está tão estruturada para a gente suportar aquela provação. Mas a Bíblia diz que o Senhor não nos dá uma provação acima da nossa capacidade. O que significa que tudo aquilo que você está passando, você consegue suportar. E os porquê? Porque o Evangelho garante poder de Deus na nossa vida. Quando a gente clama por Ele, Ele se manifesta através da sua palavra. Ele nos dá revelação. O porquê que está acontecendo. Ele nos dá revestimento. Opa, peraí. Isso está acontecendo, mas eu vou ficar muito mais forte, mais resistente, porque o Senhor está comigo. A palavra de Deus, ela é a fonte da vida. Então, se a gente está abraçado, conectado com essa fonte da vida, por mais que a provação seja difícil, mas a gente vai ficar com condição de testemunhar a superação desse problema, dessa diversidade, desse deserto. Por quê? Porque gera dores. As dores geram experiências. E essas experiências vão gerar o quê? Fortalecimento. O meu nível de fé aumenta. Assim como João Batista questionou se de fato Jesus era o Messias ou não. Assim como Elias, que pediu a morte diante de uma grande provação na cabeça dele, uma grande provação, por quê? Porque ele foi ameaçado de morte. Mesmo assim, Deus se revelando a ele de forma poderosa. Mesmo assim, ele ficou absurdamente estressado, depressivo, que chegou a pedir a morte. Isso nos ensina, amados, que por mais que o ser humano tenha comunhão com Deus, ele está sujeito a passar por esses momentos. O que vai nos garantir a superação desses momentos é a gente estar conectado com o Senhor. Então a mensagem é: se conecte com Deus. Entenda que todo milagre que o Senhor faz tem um propósito. Assim como Ele fez um milagre na minha vida, fez um milagre na sua vida. Porque se você está de pé, porque é um milagre. É porque Deus tem algo na sua vida. Algo que vai transbordar na vida de outras pessoas. Entenda, o propósito de Deus é te abençoar, te fortalecer, te levar para outro nível. Para que você consiga, com essa estrutura, abençoar outras pessoas. Então que possamos ter essa consciência de levar a nossa experiência para outras pessoas. Para que as pessoas entendam que Jesus pode curar, pode libertar, pode abençoar de uma forma poderosa, pode nos tirar do deserto, pode nos tirar da rua e nos levar diante do palácio, feito. Davi fez com, agora não lembro o nome dele, Mefibosete, se não me fala a memória. Um dia ele estava como um pedinte na rua, né? E no outro dia ele estava comendo na mesa do rei, junto com seus filhos. Por quê? Porque Deus tem promessa para aqueles que acreditam nele. A fé, ela é fundamental. Ela pode transformar a nossa vida, pode nos levar para uma outra realidade. Mas para isso precisamos tê-la em nossa vida e gerar frutos. O fruto da fé. Quais são as ações que eu tenho em relação à minha fé? Porque é os frutos da fé que vai definir se essa fé está enraizada no Senhor ou não. Então que possamos nesta noite acreditar no Senhor com toda a nossa força, entendendo que toda provação e toda dificuldade que estou passando tem um bem maior, tem um propósito, que é transformar minha vida, me dar mais condição, mais munição para me aproximar mais de Deus e transbordar na vida das outras pessoas. Em nome de Jesus.